E se o Brasil tivesse permanecido uma monarquia? Você já imaginou como seria o Brasil hoje se ele nunca tivesse deixado de ser uma monarquia? E se Dom Pedro II ou seus descendentes ainda fossem os chefes de Estado do país? Antes de entrarmos nesse universo alternativo, é importante entender primeiro a diferença entre os sistemas de governo, monarquia e presidencialismo. Monarquia versus presidencialismo. Qual é a diferença? Na monarquia, o chefe de Estado é um rei ou rainha, que herda o trono por laços familiares. Em muitos países modernos, essa monarquia é constitucional, ou seja, o monarca reina, mas não governa de fato. Ele é uma figura simbólica, enquanto o poder real está nas mãos de um parlamento e de um primeiro-ministro eleito. Já no presidencialismo, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, o presidente, que é eleito diretamente pelo povo por tempo determinado. Esse sistema concentra mais poder executivo em uma única figura e tende a mudar de líder com frequência, de acordo com o ciclo eleitoral. Atualmente, o Brasil é uma república presidencialista desde 1889, quando a monarquia foi derrubada por um golpe militar e proclamou-se a república. Mas, e se isso não tivesse acontecido? O Brasil monárquico nunca caiu. Vamos imaginar que o golpe de 15 de novembro de 1889 nunca tivesse acontecido. Dom Pedro II permanece no poder. E o Brasil continua como uma monarquia constitucional, à semelhança do Reino Unido ou da Suécia. Com o passar dos anos, o sistema seria modernizado e a família imperial brasileira manteria sua posição simbólica no topo do Estado, enquanto o governo seria conduzido por um primeiro-ministro, escolhido entre os partidos eleitos pelo povo. O Brasil talvez tivesse desenvolvido uma cultura política mais estável e menos polarizada, em vez de sucessivas rupturas políticas e golpes de Estado, como vivemos ao longo do século XX. Poderíamos ter passado por reformas graduais, com mais continuidade nas políticas públicas e menor personalismo, uma política menos turbulenta. A monarquia poderia ter funcionado como um elemento estabilizador. Em países como Canadá, Reino Unido, Noruega e Japão, as monarquias parlamentares costumam ter menos instabilidade política e mais confiança das populações em suas instituições. Sem presidentes populistas ou crises políticas em ciclos tão curtos, o Brasil poderia ter desenvolvido um ambiente político mais institucionalizado, com foco em políticas de Estado e não de governo. A presença contínua de uma família real, atuando como símbolo da nação, também poderia reforçar a identidade nacional e o sentimento de pertencimento. O hino, a bandeira, economia e desenvolvimento teriam sido mantidos, reforçando uma ideia de continuidade histórica. Economia e desenvolvimento. O impacto na economia é difícil de prever com precisão, mas é possível especular. A estabilidade institucional poderia ter atraído mais investimentos estrangeiros e facilitado o crescimento econômico sustentável. A monarquia, por não estar sujeita a ciclos eleitorais diretos, pode contribuir para um ambiente menos volátil, desde que acompanhada de instituições democráticas sólidas. Talvez o Brasil tivesse criado sua própria versão de um modelo social como o escandinavo, com forte presença do Estado, serviços públicos universais e uma economia de mercado regulada. Ou talvez um modelo semelhante ao canadense ou australiano, com forte respeito às instituições, estabilidade jurídica e equilíbrio entre tradição e inovação. E a corrupção? Será que com uma monarquia constitucional, o Brasil teria menos corrupção? Não dá para afirmar com certeza, mas muitos países monárquicos
que mantém estruturas institucionais sólidas, apresentam índices mais baixos de corrupção percebida. Claro, o sistema político sozinho não resolve todos os problemas, mas a permanência da monarquia poderia ter evitado certos ciclos de autoritarismo e populismo que facilitaram práticas corruptas e clientelistas ao longo da história republicana. Educação, cultura e identidade nacional. Um Brasil monárquico talvez tivesse apostado mais em educação e cultura. Desde o século XIX, Dom Pedro II era um intelectual, amante da ciência, da literatura e das artes. Com sua continuidade e a de seus descendentes, a valorização da educação pública poderia ter se consolidado como prioridade nacional. Imagine universidades reais, fundadas por herdeiros de Dom Pedro II, bibliotecas imperiais em todas as capitais e uma rede pública de escolas promovida com o prestígio da coroa. A cultura nacional poderia ter se fortalecido de maneira mais orgânica, valorizando tanto o folclore popular quanto a produção científica e acadêmica. Relações internacionais. No cenário internacional, um Brasil monárquico teria mantido laços mais próximos com outras casas reais e, possivelmente, com países europeus. A diplomacia brasileira teria uma imagem mais tradicional, mas também mais estável. O país poderia ter exercido papel relevante na mediação de conflitos internacionais, ganhando prestígio como uma nação neutra e diplomática, semelhante ao que a Suécia representa hoje. E a sociedade seria mais justa. Esse é um ponto delicado. A permanência da monarquia por si só não garante justiça social. Ainda assim, é possível imaginar que, com maior estabilidade e continuidade de projetos nacionais, o Brasil pudesse ter combatido desigualdades com mais eficácia. Por outro lado, sem a pressão dos movimentos populares e democráticos que marcaram a história da República, reformas sociais poderiam ter demorado mais para acontecer. A monarquia precisaria ter evoluído com o tempo, permitindo ampla participação cidadã e promovendo igualdade de oportunidades. E se hoje tivéssemos um rei do Brasil? Imagine que em 2025, o chefe de Estado do Brasil fosse Dom João VI, nome fictício, descendente atual da Casa Imperial. Ele não tomaria decisões políticas diretas, mas simbolizaria a unidade do povo brasileiro, participaria de eventos nacionais, representaria o Brasil em visitas oficiais ao exterior e atuaria como referência de estabilidade. Enquanto isso, o governo seria conduzido por um primeiro-ministro eleito pelo parlamento. Os ciclos políticos seriam menos polarizados e mais centrados em programas de governo, e não em figuras carismáticas. As eleições continuariam existindo, mas para cargos legislativos e para escolher o partido ou coalizão que comandaria o executivo. Finalizando, imaginar um Brasil que permaneceu monarquia é imaginar uma nação que preservou suas raízes imperiais e encontrou um caminho de modernização com continuidade. Um país com menos rupturas e talvez mais coesão social. Claro, não há garantias de que tudo teria sido melhor, mas o exercício de imaginar é justamente o que nos ajuda a compreender o valor das escolhas que foram feitas e das que não foram. Agora é com você. O que você acha? O Brasil seria melhor ou pior se tivesse permanecido uma monarquia? Que tipo de rei ou rainha você imagina governando o Brasil de hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Ela pode virar parte do próximo vídeo aqui no Mundos que Nunca Foram. E claro, curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar viajando por realidades alternativas com a gente. Até a próxima história, que quase aconteceu.